Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um programa, mais um episódio do programa Dirigir Eu Posso. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, minha parceira, minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. Olha, antes da gente começar, antes eu chamei ela para falar um pouco aqui sobre o medo de dirigir, né? O que leva a pessoa a ficar com medo de dirigir. Eu peço que vocês curtem, compartilhem o canal, ative as notificações também, espalhe para os seus amigos e familiares que você vai estar ajudando várias pessoas que precisam de voltar a dirigir, certo? Então é isso, eu quero chamar para vocês aqui a minha convidada especial de hoje, Jaque Reis. Fala, Jaque Reis! Salve Deus, meus amores, bom dia! Isso aí! Estamos aqui, né, no podcast do Fabrício, graças a Deus, muito bem, né? Muito bom! A ideia é essa, trazer mais conhecimento e mais informação, né? Contribuir com o que a gente já sabe, né? Para somar na vida de todo mundo aí, para fazer essa mulherada, todo mundo poder voltar a dirigir. É isso aí, pessoal. Olha, a Jaque Reis já está no mercado para habilitados já há muitos anos, tem muita experiência e vai poder compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente e com você de casa também, que está assistindo o podcast e que sofre com esse medo de dirigir, né, Jaque? Que tem o nome, né? Amaxofobia, que atinge aí milhões de pessoas pelo mundo afora e no Brasil não seria diferente. Então, Jaque, fala pra gente aí como que você iniciou no mercado de autoescola, no mercado de treinamento para habilitados. Conta um pouco aí da sua história pra gente. Então, na verdade, a gente começa pelo início, né? Uhum. Eu tirei carteira em 2006, mas antes eu tive uma experiência com carro. Sim. Eu tinha um avô, que ele tinha um Fusca amarelo redondo 84. Olha farol só. redondo, E aí, eu falava com ele assim, eu vou dirigir seu carro. Aí ele falava comigo assim, não vai não, porque mulher não dirige não. É mesmo? Aí eu falava assim, não, então tá, não vou dirigir agora, mas que eu vou dirigir, eu vou. Aham. Então assim, essa meta de voltar a dirigir começou daí. Sim. Aí em 2006 eu comecei a ter essa necessidade, não era nem tão necessidade, mas a vontade de tirar a carteira. E aí eu procurei uma autoescola lá da minha cidade, né, lá de Jiquiri, no interior de Ponte Nova. Ah, Eu morava sim. lá na época. E aí, eu tirei a carteira, virei secretária da autoescola. Depois, virei instrutora em 2009. E desde então, comecei a trabalhar com a autoescola, Certo. né? Assim, dando aula mesmo, na teoria, na prática, no simulador, igual a própria legislação pede. Sim. Trabalhei algum tempo lá na região de Ponte Nova, depois me mudei para Belo Horizonte em 2010. Sim. E desde então trocando de autoescola, né? Porque o instrutor nunca para em alguma autoescola. Sim. E aí fui trocando de autoescola até em 2014, realmente, eu recebi uma demissão forçada de uma autoescola. Certo. Né? Que foi até um amigo, Sidney, lá de Divinópolis, que ele me demitiu. Ele era gerente da autoescola na época. Ele falava, não, Jaque, para você crescer eu vou te demitir. Entendi. E aí você vai ter que trabalhar com treinamento de qualquer maneira. Certo. E aí ele fez a demissão, eu fui pro Sebrae, fiz alguns cursos do Sebrae e comecei a trabalhar. Desde 2014, já tem quase 10 anos aí que eu tô neste ramo de treinamento habilitado. Sim. Né? Comecei atendendo homens e mulheres, mas eu tive uma experiência muito negativa com homens, né? O pessoal do sexo masculino. Sim. E aí agora trabalho só com mulheres. Ah, entendi. E como que foi o seu processo para tirar a carteira? Você foi tranquilo na época? Como que foi? Você foi reprovado algumas vezes ou não? Fui várias vezes, né? É? O meu exame psicotécnico, eu fiz ele, se eu não me engano, 4 vezes. Você faz o exame em sequência, né? Sim. Dentro de 30 dias. No terceiro exame, você espera 6 meses e você faz o quarto. Sim. Aí já é um exame que a gente chama de teste de Rorschach. Certo. Que hoje, na psicologia, eu sei qual é. Uhum. E aí, a gente faz um exame mais aprofundado para a gente conseguir analisar a situação do candidato. Mas começa por aí, né? Sim. Já fui reprovada 3 vezes no exame psicotécnico. Sim. E aí, no exame teórico, eu tirei 21 pontos mesmo, porque pra mim 21 é 30, então tá ótimo. Tá tudo certo. Né? Minha mãe até achou ruim, porque na cabeça dela eu tinha que tirar 30, porque dos filhos eu sempre tive a melhor nota. Sim. Então eu sempre tive que tirar 30. Mas eu tirei 21, passei, fiquei de boa. Tive um instrutor somente na autoescola. E aí esse instrutor, era muito porra louca.
Aham. Eu tirava fininha nos carros, sabe? A gente saía pras festas. Sim. E era assim, era mais uma amizade que o Do que instrutor, instrutor. mas foi uma coisa muito boa. Sim. A gente fez um grupo, na verdade, na época, que tinha várias pessoas. E o primeiro exame de direção, eu lembro que a minha perna do acelerador, ela tremia, ela tinha vida própria. Sim. E aí, nessa situação, eu lembro que eu deixei o carro morrer várias vezes. E aí, o que pega? No dia do primeiro exame, eu lembro que eu saí do carro depois de reprovado, com o rosto todo vermelho, chorando. Nossa, Deus. E aí, o examinador falou comigo assim, calma, você vai passar no próximo exame e tal. E ao sair do carro, eu enrolei o pé no cinto de segurança e caí saindo do carro. Nossa, já... Gente, olha aí, olha o que pode acontecer no dia do exame. Foi uma situação muito tensa mesmo, você entendeu? Sim. E aí que eu desatei a chorar. Hoje né? a gente acha graça, né? Mas no dia lá foi muito trágico pra você, É. né? Aí no seu, lembro que no segundo exame, eu tinha, meu instrutor, muito porra louca, ele falou comigo assim, Jaque, toma uma dose antes. Aí você vê que loucura. Aham. Aí eu lembro que na época eu tomei uma dose de vodka 7 horas da manhã Olha e isso. o exame era 3 horas da tarde. Gente do céu. A vodka nem fazia efeito mais, mano, porque eu já tinha almoçado e tal. Loucura. É, E aí no meu segundo exame eu reprovei. sim, No terceiro exame que eu consegui passar de boa, entendeu? Porque eu liguei o botão do foda-se, né? sim. Eu falei, cara, se eu não passar nessa, eu vou passar na outra, mas que eu não vou desistir, eu não vou. Aí, a partir do momento que você relaxa, aí você consegue passar. É. Aí eu tirei. O dia que você não vai com pretensão de tirar a carteira, é o dia que você Aí tira, você né? acaba passando. Lembrando o pessoal que tá em casa ouvindo aí, gente, ó, não deve fazer isso, tá? Não. Muita gente costuma até tomar remédios, né, já que calmantes no dia do exame, não resolve, porque o efeito não é assim na hora, Imediato. não é de imediato. Eu Precisa até- de uns 20 dias aí pro remédio fazer efeito, né, pra ansiedade abaixar. Quando algumas alunas me perguntam sobre essa questão de tomar um remédio para exame, eu sempre falo: É. toma um Passiflora Uhum. 30 Que é natural, dias antes isso, do exame. justamente. Porque aí o organismo já vai se acostumando com aquele A medicamento. ansiedade já vai reduzir E bastante. já vai caindo. Mas no Uhum. dia do exame não Não adianta você tomar resolve, nada, não. não resolve, Aí Não aí você foi, aí na época, continuando, você aí tirou a carteira, foi tranquilo. Já Aí era qual tirei exame categoria mesmo? B, já era no terceiro Já exame. no terceiro exame, já. Tirei categoria B. Aí a categoria A eu tirei 2 anos depois por causa do trabalho, porque eu troquei de Sim. autoescola. E aí eles me pediam para fazer um trabalho mais dentro, fora da autoescola, né? Que é uma Sim. coisa você fazer aquelas coisas bancárias. Certo. Então eu lembro que eu dirigi uma Pop. Uhum. Então eu tirei carteira na Pop também, de segunda, foi de boa, porque moto parece ser mais fácil, né? É verdade. No interior era mais fácil, não tinha pista. Então acaba sendo mais fácil. Sim. E aí, depois de mais anos, eu já estava aqui em Belo Horizonte. Mas você é natural de onde? Você é de Sou São natural Paulo, de né? São Paulo. Você é de São Paulo. Mas aí o que acontece? 3 anos depois do meu nascimento, meu pai foi assassinado em São Paulo. Ah, sim. E aí minha mãe teve que retornar com 3 filhos para Ponte Nova. Entendi. E aí a gente mudou para o sítio da minha avó. Ah, sei. E aí eu fui criada no interior mesmo, lá em Jiquiri, no sítio mesmo. Que é onde foi a história do seu avô do Fusca. Do Fusca. Que ele achava que você não tinha não condições. dirigi de jeito nenhum. E no interior você começou a querer pegar no Fusca pra dirigir sem carteira na época? Não, eu nunca peguei no Fusca. Ah, não? Não. Ah, Nunca peguei no Fusca. Entendi. Eu cheguei a andar no Fusca como passageira. Eu tinha o quê? 7, 8 anos. Eu fui tirar carteira com 20, 21, 22. Certo. Eu nunca dirigi o Fusca. Entendi. Ficou só na lembrança. Ficou só na lembrança, Se eu né? pegar um Fusca hoje, eu vou ter que comprar um Fusca pra dirigir. Amarelo, farol redondo. Pra dirigir, porque olha que interessante, hein? E isso ficou na sua mente, né? Foi só um gatilho. Ficou na sua mente o gatilho Foi lá só um de que gatilho. você não iria conseguir dirigir o carro. Justamente. Foi só um E gatilho. hoje você é instrutor de trânsito, né? Muito interessante, bacana, viu? Aí, beleza. Aí passou-se o tempo, você tirou a carteira, saiu de Ponte Nova, lá você começou a trabalhar na autoescola lá. Isso. E veio pra BH. BH também você trabalhou em autoescola aqui. Trabalhei em várias autoescolas. Começou na recepção, né? Não, comecei na recepção lá em Ponte Nova. Lá em Ponte Nova. Lá em Ponte Nova mesmo, já estava trabalhando, dando aula de direção. Ah, entendi. Aí aqui em Belo Horizonte, a minha primeira autoescola aqui foi a Autoescola São Geraldo, na região leste. Sei. Eu trabalhava na legislação e na direção. Sim. Aí depois, se eu não me engano, eu fui para a autoescola
Mili, lá no centro. Sim. Eu trabalhava só na legislação. Uhum. Autoescola Paraty foi a última autoescola Grego Carvalho também, na Jacuí. Eu sei que foi uma porrada de autoescola boa. Você rodou bastante, hein? Muito bom. Aí você saiu, né? O Sidney que você falou. Aí você eu foi tava na autoescola demitida. Paraty. Aham. Aí o Sidney, ele era meu gerente. Aí ele falava assim, não, Jaque, você não tá rendendo tanto. O que é que tá acontecendo? Eu falei, é porque eu tô dando aula no meu carro. Eu dava aula no meu carro antes de pegar serviço. Dava aula no horário de almoço, dava aula depois. Nossa. Eu dava 3 aulas no meu carro de treinamento antes de trabalhar. Uma antes. Uma antes, na Uma hora hora do almoço. outra depois. Por quê? Porque aquela vontade sempre existia. Sim. Aí ele viu que o meu rendimento deu uma caída, porque a gente fica mega Cansado, né? Dá uma média de 13 aulas no dia. Aí ele falou comigo assim, o que tá acontecendo? Eu expliquei pra ele a situação, falei pra ele que eu tava trabalhando com treinamento, que meu sonho sempre era treinamento, que eu tava cansada de autoescola, que a coisa toda. E aí ele falou, o que tá faltando? Eu falei, coragem. Coragem, que eu tenho medo de morrer Coragem pra de você fome. ser empreendedora, né? Coragem, que eu tenho medo de morrer de fome, a verdade é essa. Correr atrás dos alunos. Porque você tudo. sabe que a vida do empreendedor não é fácil. Não é fácil. A né? gente passa Mata uns um leão por perrengues bons. dia, né? Se fosse um leão só, tava bom. Você mata os leões e ainda tem que desviar das antas, né? Ainda tem. Ainda tem isso ainda. Mas assim, e aí ele falou comigo assim, Jaque, vou fazer o seguinte por você. Eu vou te demitir. Olhei bem pra cara dele e falei, mas você tá me ajudando? Desse jeito. Aí ele falou, vou te demitir. Você vai ficar 6 meses em casa de seguro. Nesses 6 meses que você não vai morrer de fome, você vai dar as trabalhar aulas. no seu carro, mas você vai criar um nicho, uma forma de você trabalhar e vai fazer uns cursos no Sebrae pra te ajudar. Bacana. Porque o carro você já tem, plotado você já está. Então você vai buscar isso. Seu carro era um Palio? Era um primeiro? Palio, era o Juninho na época. Uhum. Era. E aí ele falou, cara, vou te demitir e aí você segue sua vida. Legal. E aí eu sou grata a ele até hoje, né? Porque se não fosse esse empurrão que esse ele pé deu. na bunda, né? Se fosse esse pé na bunda, eu tava lá até hoje insatisfeita. Tava até hoje, justamente. Aí em 2014 ele me mandou embora. Em 2014 mesmo eu já abri CNPJ pra fazer uma coisa bacana. E já comecei a trabalhar com treinamento. E aí, só que eu pensei o seguinte: trabalhar com treinamento, eu não vou trabalhar só em BH. Sim. Como eu morava na região do Carlos Prates, eu pensei, eu posso atender Contagem pela Via Expressa, que é posso perto. atender Nova Lima pela Silva Lobo. Sim. Então, você faz umas rotas. Aí, a região de Nova Lima, eu comecei a fazer anúncio no jornalzinho que tinha o que mais circulava na região. Na região. Aquele jornal. Jornal mesmo, físico. Sim, sim. E aí, comecei a ter muitos alunos na região de Nova Lima. Eu gostei da ideia. Aham. Falei, vou fazer isso na região de Contagem. Muito bom. Região de Contagem. Por quê? Porque o jornal, ele é barato. E a acessibilidade dele é muito grande, né? Nessa época, não tinha tanta mídia. Sim. Não tinha Instagram ainda. Eu tava lembrando, você falando de 2009, 2014, eu estava lembrando que não tinha Instagram. Não tinha que foi na Instagram época, ainda. essa época eu estava fazendo o curso de instrutor de trânsito. E aí eu falei, cara, então vou focar no jornal, que é uma mídia barata e dá maior retorno. Aí peguei e foquei no jornal. Comecei a trabalhar em Nova Lima. E aí Fui fazendo meu nome, Nova Lima. Uhum. Era a única que trabalhava. Na época eu tinha o Juninho. Aí depois a Penélope chegou. Sim. Né? A Penélope veio em 2000 e quanto? Penélope chegou em 2018. 2018. A Penélope já chegou rosinha, mostrando pra que veio, né? Toda personalizada. O Juninho, você descartou o Juninho? Não, o Juninho eu vendi. Uhum. Porque carro parado só dá custo, né? Dá IPVA, dá custo. E Juninho já tinha chegado na média dos 250 mil quilômetros rodados. Nossa, já tava bem... 10 anos. Juninho comprei ele em 2010. Ele era só um carro de passeio. Sim. Aí ele virou um carro de trabalho. Entendi. E aí foi em 2010 que eu comprei o Juninho. Em 2018, 2019, aposentei o Juninho e vendi ele. Aí você já tava consolidado ali em Nova Lima. Nova Lima já tinha mercado. Sim. Aí já tinha mercado em Contagem, já tinha mercado em Belo Horizonte. Entendeu? Certo. Então já tinha que atender. Aí foi só trabalho. Mas nessas indas e vindas, eu cheguei a atender Vespasiano, Ribeirão das Neves. Betim também, né? Betim também, já fui várias vezes em Betim dando aula. Chega alguns momentos, assim, que a agenda dá às vezes dá uma esvaziada, o tempo fica, né? Acho que o pessoal dá uma descansada, depois aí a gente começa a dar uma... Na verdade, isso acontece
em dezembro, Aham. né? Que o foco do público, na verdade, é gastos para eles mesmos. Isso. Não é o gasto de voltar a dirigir. É. Aí, a gente tem que preparar esse mercado para que eles façam o investimento em dezembro, Uhum. para que quando chegar a lista das metas de janeiro, ele já está com tudo pago. Sim, Então, você tem que, de Uhum. uma certa forma, ensinar seu público É. a gastar. justamente. Uhum. Porque o público realmente Dezembro só... para por causa do Natal, né? Tem as É. festas aí, tudo. Eu, particularmente, não trabalho em dezembro. Eu só trabalho a partir de janeiro. A partir de janeiro. Novembro eu já paro. Aí quem quiser comprar pacote, quem quiser fechar, fecha. É. Mas janeiro eu volto. É porque janeiro é um período que tem muita gente de férias, né? Então o pessoal É. aproveita. Mas Uns janeiro também é viajam, a nossa outros. época de vacas magras, né, velho? Janeiro Então, também dá uma. Você tem que dar uma segurada. Dá uma porque segurada. o dinheiro aqui, ó, É. gasto Realmente. demais da conta. Realmente. Nossa, terrível. Então, só para o pessoal entender, de 2009 até agora, então, a Jaque já tá aí juntando tudo no mercado entre autoescola e habilitado, que quase, 20 Junta- anos já, ué, juntando a autoescola de experiência. de 2007, vamos colocar assim, né? Sim. Que eu tirei carteira em 2006. 2007 para 2023, não sei, matemática, eu não sei fazer matemática. É, Não. um tempo bom. Mas é muito tempo, Já ajudou bastante gente, né, De Jaque? treinamento para habilitado é que tem quase 10 anos. Sim, interessante demais, viu, gente? Olha, eu quero contar pra Jaque aqui e pra você também em casa. Eu comecei a dar aula para habilitar, Jaque, no carro do habilitado somente, né? Foi mesmo. Na pandemia, no início de... Final de 2019, não, início de 2020, né? Que a Foi, pandemia início de veio. 2020. É. Fiquei uns 4 meses na autoescola trabalhando e já fui para o mercado para habilitados. E eu te encontrei na internet, através do Rafael, inclusive, né? Que você deu entrevista para ele no carro. E a gente peguei o seu contato, ele me passou o seu contato, Instagram, e eu comecei a acompanhar o seu trabalho. E a Jaque, gente, foi a primeira pessoa que eu entrei em contato antes de comprar o meu carro que eu dou aula, o Onix, né? É verdade. Te pedindo opinião, Orientação, ajuda, a Jaque na Roia trabalhando. Depois eu te ligo, depois eu te respondo. Jaque, te dei trabalho, né? Demais da conta. Dava trabalho, viu? De contrato, a valores de aula, de como que eu fazia minhas rotas. Então, a Jaque, depois o Rafael, a Jaque me deu essa assistência que foi muito bom, tá? Eu sou muito grato a você, só tenho que te agradecer por isso. Porque antes de eu comprar o carro, você já estava me auxiliando, qual que era o melhor, né? Que querendo ou não, a gente tem que ter o carro próprio. Você Tem vai que ter. trazer mais confiança para o aluno. Sim. Porque você tem que ter ali os pedais para você dar essa confiança. É. A plotagem vai identificar que Sim. você realmente é um profissional, que você Uhum. tem ali, né, um certo, um caráter, um respeito. Que a Sim. gente sabe que hoje tem muita gente trabalhando errado, Sim. né? Então o pedal deixa o aluno mais seguro, a adaptação, tudo bonitinho. Trabalho Então, emocional, né? Tudo isso é importante, né? Uhum. Tudo isso é importante mesmo. Muito bom. E na época, já que eu lembro que eu estava procurando, inclusive, o Mob também, né? Que a Penélope é um Mob. E estava muito difícil no mercado de encontrar, que você tinha me auxiliado. E acabei optando pelo Onix, que eu dou aula hoje. É um carro excelente, muito bom, forte, econômico também. E já estou aí ajudando também os habilitados aí, já vai fazer 3 anos, muito bom, Olha como sabe? é que passa rápido, né? Passa rápido. Gente, passa rápido. E a demais. gente veio encontrar pessoalmente, né, há pouco tempo, né, Jaque? Foi mesmo. A gente ficava só no Zap conversando, e mensagem aqui, ligação, né, à noite, de dia, do final de semana. É verdade. E a gente veio encontrar pessoalmente, se conheceu, e eu sou muito admirador do seu trabalho. Só tenho que te agradecer. Eu acho que Deus coloca pessoas na vida da gente para nos iluminar, né? Com certeza. Para nos abençoar, para nos proteger, nos ajudar, né? Então você faz muito parte da minha história. Você, o Rafael, outras também instrutoras nossas aí, né? A Cintia, a Amanda. Então tem vários outros instrutores que Na vêm, verdade, o que acontece, que vêm nos Fabrício, ajudar. é que a gente se ajuda mutuamente, né? Sim, justamente. Não adianta falar assim, porque ela tem 10 anos, ela é isso e aquilo. Não. Uhum. Nós estamos aprendendo juntos. Sim. Né? Eu estive com o Malbec, né? Uhum. Ele veio do Rio de Janeiro, a gente teve ano passado, a gente gravou. Sim. E aí a gente trocou muita figurinha, né? Muita experiência. Beto teve outro dia lá em casa também, o instrutor lá de Berité também. A gente trocou muita figurinha, ele tava fazendo uns treinos lá que eu falei com ele, Beto do céu, você também tá me devendo uma visita lá em casa. Sim, verdade, ainda, tô te devendo. A gente né? Pra gente conversar colocar também. o papo em dia, realmente. Também. Mas a gente foi se encontrar um dia que eu estava lá na Adaptar, adaptando meu segundo carro. Foi. Não adaptando, replotando a pneu. Replotando, Em janeiro. Foi. Em janeiro deste ano.
Eu tava replotando a Penélope, eu falei, era um dia que eu deveria ter gravado um podcast. Realmente. E eu não gravei também. Porque a pessoa que marca... Correria, né? Meu filho, mas acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que só Deus amado. Isso aí. E aí, a gente se encontrou lá, né? Que a gente se conheceu pessoalmente. Sim. E é isso mesmo, a gente tem, né, que tá sempre aberto a ajudar. Porque a gente vai sempre trocando. Por exemplo, você tem, né, um nicho diferente, porque você trabalha na sua região, trabalha aqui, atende a pessoa. Eu tenho certas alunas que eu não dou aula no carro próprio delas, direto. Sim. Entendeu? Sim. E você já é mais corajoso com isso. Sim. Né? A gente tem que ter coragem, mas a gente tem que ter, né, um certo receio também, né? Amor à vida, né? Porque tem uma vida só. Né? Com certeza. Entendeu? Então tem esse detalhe. Mas assim, é muito importante essa ajuda mútua. Né? A gente troca figurinha, Malbec, Beto, Amanda. Sim. Né? A gente é empreendedor individual e a gente é meio solitário, né, Jaque? A gente tá sempre solidando com o outro, sempre, né? Pra ajudar o outro, Sim. justamente por quê? Porque a gente trabalha sozinho com o nosso mercado, com o nosso nicho. Isso, nosso nicho. Mas se alguém precisar de ajuda, a gente não vem cá, vamos ajudar e tal. Tem algumas pessoas de outros estados que me chamam e falam assim, Jaque, como é que é treinamento e tal? E tu me chama tudo no Instagram. Sim, aí eu também. falo assim, me chama no Zap, que é melhor pra conversar, porque o Instagram eu não sou ficar o dia inteiro nele. Sim. Mas assim, no Zap você consegue passar todas as informações. Sim, né? é mais fácil. Pra quem tá chegando agora nessa questão de treinamento mesmo. Isso aí, bacana. Então, pessoal, eu quero fazer uma pergunta pra você, Jaque. O que leva uma pessoa a ter medo de dirigir, Jaque? Você que já tá há tanto tempo no mercado, o que acontece, assim, com um jovem que tira a carteira e deixa a carteira lá e fica lá 10 anos, 15 anos, 20 anos? Isso aí varia, né? Você quer saber do sexo feminino ou masculino? Do sexo feminino, que é o nosso mercado maior, né? A maxofobia, ela atinge basicamente 8 milhões de mulheres no mundo. No mundo, né? Então, quem quer trabalhar com treinamento aplicado, amor, tem mercado que sobra. Tem entendeu? gente demais, né? Então, tem gente demais precisando de ajuda. E a nossa missão é ajudar. Isso. O medo de dirigir, ele vai desde a infância, segue da adolescência até a vida atual. Não começa da noite pro dia. Não. Porque se você tem um pai machista dentro de casa, já começa por aí. Você não consegue pegar o carro, porque o carro em si é uma arma que só o homem sabe conduzir. Mulher não sabe. Mulher só sabe pilotar volante e tal, pilotar fogão e tal. Sim. Então começa desde a infância. Aquele pai machista, aquela mãe narcisista, Sim. aquelas pessoas que tendem a proteger demais os filhos e acaba sufocando. Sim. E não deixa a pessoa crescer ou não deixa a pessoa buscar coisas novas. Não deixa a pessoa nem passar uma dificuldade, por menor que seja. O medo de enfrentar o novo. Sim. Então, se o pai, ele preserva muito o filho e não deixa ele cair da árvore ou cair de uma bicicleta, já atrapalha. Então, começa da infância. Aí, depois, chega na fase da adolescência. O medo de levar um não. Né? Eu não vou chegar num rapazinho porque ele vai me falar não, porque eu sou feia, porque eu sou isso e aquilo. Sim. A baixa autoestima já tá aí também. Já vem, então, já tem que enraizado. trabalhar isso também. Entendeu? Sim. Eu não vou pegar o carro porque eu tenho aqui na minha casa, porque eu vou sair, vou bater o carro, eu vou atropelar alguém, eu vou jogar o carro no meio-fio, e aí vai. Entendeu? Então, você já começa com pensamentos negativos que já tem que ser trabalhados em terapia. Sim. Chega na fase adulta. A fase adulta é a fase que você passou dos 20 pros 30, você já tem medo de tudo. Porque você já tem conhecimento dos riscos. Sim. Você já não é aquela pessoa assim, porra louca da adolescência, vamos fazer pra lá, meme pronto, isso, tá não tô nem aí. Seja que Deus quiser, Deus protege. Você já passou dessa fase. Então, antes de você tirar o carro na garagem, você já pensa, o portão. Eu vou jogar o portão no chão, entendeu? Porque se eu soltar o pé da embreagem, e aí você já pensa nas consequências. O carro já vai pular, você já vai... O síndico vai me chamar a atenção, eu vou ficar mal falada, e aí vai arrumar aquela confusão toda. Então, você já vai criando... Se sabotando ali já. Se sabotando ali, entendeu? Tem muita gente... outro dia mesmo, eu peguei uma senhora, lá em Nova Lima, num condomínio, que ela tinha 40 anos que já dirigia. Sim. Fazia tudo. Tudo. E aí chegou a pandemia, ela se travou dentro de casa para se proteger. Certo. O marido dela morreu na pandemia e depois disso ela não dirigiu mais.
Aí ela me viu na rua lá e pediu o taxista pra falar comigo, pra passar o telefone dela pra mim, Sim. pra que eu pudesse entrar em contato com ela, pra ir lá no condomínio dar uma aula pra ela. Olha que história, hein? Aí, menino, quando eu peguei, e ela tinha um Jimmy manual. E aí, quando eu falei com ela assim, vamos lá então, vamos sair da garagem, vamos dirigir aqui só no condomínio. A mulher fez controle, a mulher fez baliza, a mulher fez tudo. Por quê? É muito engraçado isso. Uhum. Na hora que você vira a chave de ignição, a mesma centelha elétrica que foi criada lá no motor Sim, destrava seu cérebro. realmente. E aí o seu inconsciente vai abrir um monte de gavetinha. Isso mesmo. Aí ele fala assim, cara, vamos liberar isso aí, porque agora tá na hora. É, tá na hora. E aí, o que acontece? Você já começa a fazer tudo no automático. Primeira, segunda, Aham. terceira. Eu falei, gente, mas uai, Ela sabe. você já sabe. Olhei pra ela Mas e falei... e você lá do lado que tava passando segurança, né, pra ela? É. Aí eu falei pra dona Lúcia, a senhora já tá dirigindo? Qual parte que a senhora não entende? Nossa, Jaque, acho que eu precisava só do seu apoio. Tá vendo? É. E aí o mais engraçado que ela falou com a amiga assim, rodou o condomínio todo. E aí a aula avaliativa dela, que durava 30 minutos, eu fiz durar 1 hora. Sim. Que aí eu falei com ela assim, vamos lá no centro de Nova Lima. Uhum. Vamos ver como é que só tá. Rodou o centro, puxou o controle nas avenidas. Top. Falei com ela assim, que aula que você tá querendo agora? Porque É. não tem necessidade de aula. Sim. Ah, já, que eu quero uma aula indo pro BH Shopping. Aí foi, fizemos uma aula no horário de 2 horas da tarde, que é um horário bom. Tranquilo. Foi pro BH Shopping, rodou, Fez o entrou retorno lá. no BH Shopping, fez uma vaga, saiu, passou na cancela, foi embora pra casa feliz. Fez 2 aulas. 2 aulas. Ficou 40 anos dirigindo, parou 2 anos por causa da Por pandemia. causa da pandemia. Mas sabe o que é isso? Bloqueio mental. Uhum. Ela não tinha medo de dirigir. Ela tinha medo de fazer o enfrentamento. Aí precisaria É. que alguém pegasse na mão dela, E falar, vai, você consegue. junto com ela, pra Isso. ela ir. Coisa que os filhos dela não fizeram. Sim, Entendeu? entendi. Então, assim, é super fácil. É, bacana, hein? Que história, né? É. Dirigi há 40 anos. Bloqueou. Teve um bloqueio emocional, o marido faleceu, ficou 2 anos parada. Achou que não dava conta. Achou que não dava conta. Interessante demais, viu? Muito bacana, viu, gente? Olha a história de superação, né? Dessa aluna. Não, e o melhor, Ah, ela tinha 68 anos de idade. 68 anos. Muito legal. E você chegou a fazer. Foi no carro dela ou no carro seu? No carro dela. Ah, no carro dela? É. Fiz a aula avaliativa no carro dela, porque eu não sei. É. Eu pensei assim, cara, 40 anos dirigindo. Ela já dirigia. Sim. Assim que ela virar a chave de ignição, baseado na psicologia, quem É. entende, né? Assim que ela virar a chave de ignição, vai engatilhar. Mesmo assim, pensei, a gente tá dentro do condomínio, qualquer coisa eu puxo freio de mão, né? É. Não vai andar muito, Andar condomínio 30 é 30 por hora, quilômetros 20. por hora, é. Uhum. Se ela tiver muito ruim, eu vou trocar. Mas aí tava excelente. Sim. Muito bom. É muito natural, né, Jaca? E você já pegou habilitados, igual no meu caso, você já deve ter pego. Pessoas que tirou a carteira há 30 dias e procurou treinamento para habilitado? Já aconteceu com você já? Aconteceu. Acabou de tirar a carteira, não acredita que tem. Isso aí isso é um bloqueio mental também. Sim. Não acredita que tem capacidade de dirigir. Uhum. E aí foi lá e fez aula avaliativa pra nada. Sim. Porque continuou a dirigir normal. O que acontece nesse caso é que a pessoa que sai da autoescola, que é um teatrinho, Sim. ela não tem maturidade para enfrentar um trânsito que é agressivo, que igual o trânsito de BH. É. Então, o que acontece? Ela se sente incapaz. E aí ela acha que o treinamento habilitado vai deixar ela capacitada. Vai deixar? Vai deixar. Para isso que nós estamos aqui. Sim. Então, para criar essa maturidade. Então, assim, são poucas aulas. É coisa de você pegar ela, jogar ela na avenida, aprender que, por exemplo, Belo Horizonte é faixa. Você precisa ficar na faixa certa. É. Ou outra região. Ou fazer ela acelerar numa avenida de via rápida para depois jogar ela numa BR. Passar Entendeu? até a quinta marcha, que é a reclamação de Quinta muitos, marcha, né? que a autoescola não faz. não faz. Entendeu? Mas dá e dirige normal. Eu já tive alunas lá de Nova Lima que terminaram de tirar a carteira. O pai não estava confiante. Acontece muito. O pai não estava confiante. E aí o pai foi na aula avaliativa. E aí eu falei assim, uai, pai, mas ela não tem nada, não, ela já está dirigindo. O que precisa, na verdade, é gerar um vínculo entre pai e filha, Uhum. para que ele possa mudar o comportamento dele e respeitar a dirigibilidade dela. Sim. Porque ela não vai dirigir no mesmo tempo e na mesma velocidade que ele. Primeiro Sim. que ele é homem. Sim. E ele tem
Ele cobra muito. Trocentos anos de carteira. Os pais cobram muito porque ele fica com medo do filho se envolver em algum acidente. Mas né? é uma cobrança desnecessária. Desnecessária, né? É relação familiar como raiz do medo, né? E é só que essa relação familiar, ela só atrapalha, ela não ajuda. Ela não ajuda. Porque você pensa, o pai tá com medo de perder o veículo e tá com medo de perder o filho, porque o veículo é o de menos. É o de menos. Mas o filho, nada traz uma vida de volta. Nada traz. Mas o carro não, você pode comprar outro, seguro paga com a coisa toda, Sim. entendeu? Uhum. Mas a gente tem essa preocupação, eles têm. E assim, quando o habilitado acabou de tirar a carteira, ele tá acostumado com a velocidade baixa também, né, já? Que tá lá só a 30 por hora. Quando a gente começa o treinamento, que a gente coloca uma quarta marcha, que vai a 60 por hora, o aluno já começa a ficar um pouco ansioso, um pouco com medo. Então isso também é um fator também que deixa a pessoa, se passar 2, 3 anos, vai só piorando, né? Vai vindo outros medos, vai vindo aquele pânico, aquele trauma e vai ter que investir em terapia, né? Com certeza. Porque é a terapia que vai destravar. Porque não é certeza. só a gente lá nas aulas práticas, tem hora que a gente não consegue, não, né, eu resolver. sempre recomendo mesmo que todas as minhas alunas tenham um pé na terapia antes de fazer as aulas. Sim. Por exemplo, hoje eu peguei uma aluna de aula avaliativa que o machismo já é frequente na casa dela desde a infância dela. Nossa Deus. Então ela não vai fazer aula porque ela tem medo de dirigir. Ela vai fazer aula porque o pai dela entende que mulher não dirige. Sim. O machismo Entendeu? enraizado mesmo, Enraizado. Né? Então, se a mãe dela é submissa... Então, assim, se ela não dirige, automaticamente ela não vai dirigir enquanto não trabalhar a terapia. Ela precisa se libertar. Sim. Ela precisa ligar o botão do foda e entender que é uma criação do pai. Sim. Ô, Jaque, eu vou te contar uma história. Eu dei aula para uma habilitada, você que tá em casa assistindo a gente nesse momento. Olha, um fato muito interessante que aconteceu comigo foi no ano passado. Uma moça entrou em contato comigo para fazer aula. Ela me explicou outra dificuldade que ela tinha, né? Emocional, medo de dirigir e tudo e tal. E ela já estava fazendo terapia, Jaque. E beleza. No final da conversa, eu passei o orçamento para ela já fechou os dias, os horários, tudo certinho. No final do atendimento, ela me revelou que a mãe dela era instrutora de trânsito. Você acredita nisso? Tem demais. Instrutora assídua. De trânsito, e eu fiquei muito assim, sem jeito, né, na hora, quando eu fiquei sabendo. Aí na hora eu falei com ela assim, nossa, eu vou te falar uma coisa, sua mãe vai te falar outra, porque o treinamento para habilitado, ele não tem nada a ver com autoescola. E eu fiquei assim, meio sem jeito, sabe, quando você fica sem jeito? Porque já apareceu pessoas de várias, né, funções. Várias funções. Agora, filha de uma instrutora de trânsito, aí eu fiquei um pouco assim, mas falei, bora lá. Deu certo? Aí eu fui, né? Vai escutar. Cheguei na casa dela no primeiro dia, com meu carro, a mãe dela tava lá, a mãe dela já me olhou assim de longe e tal, também dei uma olhadinha, cumprimentei, e ela entrou no meu carro e a gente saiu pra fazer a aula. Eu fui conversando com ela, olha, o treinamento só vai dar certo se tudo que eu for te passar aqui, você é diferente do que sua mãe trabalhou, tá? Porque a mãe dela não tinha paciência para ajudar ela a dirigir o carro da família. A mãe dela queria que ela dirigisse, porque ela trabalhava e ia pra faculdade. E a mãe dela tinha que levar ela na faculdade, tinha que levar pro trabalho. Olha que correria que era pra mãe. Não. Aí, aos poucos, eu fui treinando, a gente foi conversando, né? Primeira aula foi mais ou menos, a segunda foi mais ou menos também e tal. Na quinta aula em diante, ela ainda estava um pouco insegura, mas foi dando certo. A gente foi caminhando e fizemos as aulas. Fiz uma aula assistida com ela, que é muito importante. Fui com ela até no trabalho dela. E depois até a faculdade, na UFMG, aqui longe, né, de Betim, até aqui na Antônio Carlos. Longe. Aí deu certo. Aí o tempo foi passando, ela me mandou mensagem falando que tinha dado certo. Mas assim, foi um desafio pra ela, né, e pra mim principalmente, porque dar aula pra uma filha de uma instrutora de trânsito. Eu, na verdade, não tenho medo Entendeu? disso. Não. Porque eu converso, porque tem alguns pais que me procuram. Sim. Sabe? Uhum. Tem o próprio pai que chega perto de mim e me procura. Mas assim, se você falar assim, eu já dei aula para uma mulher que era esposa de um instrutor de trânsito. Sim. Mas eu entendo o lado dela. Eu entendo o lado dele também, porque eu já fui instrutora de trânsito de autoescola. Uhum. A gente sabe que é uma vida ruim, né? Que você tem que cumprir um teatro. Você não pode colocar muita coisa pro aluno, porque ele só pode fazer aquele básico. Sim. Então, a culpa não é do instrutor. Sim. A culpa é do sistema. Justamente. Entendeu? O sistema que o instrutor tem que respeitar. Uhum. Então, assim, eu já dei aula para um instrutor, para uma esposa dele, em que eu conversava com ele e falava: você bloqueou sua esposa, porque você não teve paciência com ela. Sim. Mas dá para entender por quê?
O instrutor que tá ali é o marido. Justamente, tem um vínculo, né? Tem um vínculo. Nós que estamos de fora não somos nada, não temos vínculo, não tem afetividade nenhuma. Sim. Se a gente chamar a atenção da pessoa, falar, você errou aqui, vamos consertar, a pessoa vai respeitar, né? Igual ela, por exemplo, talvez ela falava uma coisa e ela retrucava a mãe, não respeitava, assim, né? Entre aspas. A afetividade, Justamente. E a gente não tem afetividade, então ali você tá como instrutor. Sim. Então a pessoa vai te respeitar, vai falar. Então, no meu caso, eu nunca tive problema. Ah, seu pai é instrutor? Uhum. Não, já tive uma mulher que o pai era caminhoneiro. Sim. Acontece muito. Sabe dirigir, sabe? A família toda meus irmãos caminhoneiro. Acontece também e muito. eu não dirijo. Aí eu falo assim, cara, você é você. Não tem como comparar. E aí o pai ainda chega na conversa e fala, tem que dirigir demais da conta. Porque eu dirijo. Eu falo assim, senhor, vamos com calma. Que não é assim que funciona. Só tem que respeitar a sua filha. Isso aí, o tempo dela, né? O tempo dela. O senhor nasceu no caminhão. Entendeu? Ela não. Né? Ela vai no tempo dela. Eu terminei uma aluna lá em Nova Lima também com esse histórico de família de caminhoneiro. Mas deu super certo. Deu super certo, né? Super certo, porque ela entendeu e é muito comum. É comum. Eu acho que a relação afetividade é que atrapalha o marido instrutor. Sim. Ou a mãe instrutora, ou o pai instrutor. É instrutor, justamente. E deu muito certo o treinamento com ela, que depois eu dei aula pro noivo dela, olha que interessante. Aí ela já tava andando pra cima e pra baixo, o noivo tava um pouco inseguro, dei aula pra ele também. Pois é. Então, assim, é muito legal e como a gente passa por muitas situações, né? E outra coisa também que é muito interessante que as pessoas também não sabem, que não sei se você já atendeu, já atendi várias psicólogas também que sofrem com medo de dirigir. Várias e várias, não foram não uma nem duas não, foram muitas. Então, assim, lidar com as emoções, né, Jaque? Lidar com essa falta de prática, com as maldades do trânsito, como você falou, precisa de ter um treinamento. Tem que ter a dinâmica do trânsito, né? O sinal tá fechando, é certo, tem que observar o tempo inteiro. E isso é com treinamento para habilitado. E quanto mais treinamento, mais a pessoa fica segura. Psicóloga, eu tenho várias na minha agenda. Já tive várias também. Já tive vários aprendizados. Sim. Eu já tive uma psicóloga de Betim, que ela não aceitou o papel dela de aluna e ela nunca dirigiu. Sim. Porque na cabeça dela, psicólogo não faz terapia. Sim. Então ela não precisava de ajuda, mas ela precisava. Já tive uma psicóloga também que fez aula comigo em Ibirité, também, que não aceitou o fato de que precisava de ajuda. E ela disse na minha cara, você só faz faculdade de psicologia, você não é psicóloga, você não tá apta para me ensinar nada. Já passei por isso também, com esse tipo de profissional. Já tive outras psicólogas muito gracinhas, que entenderam, que fazem terapia, que voltaram a dirigir. E já tive psicólogas também que começaram o processo e pararam porque não fizeram o enfrentamento. Sim. A psicóloga em si, ela tem o domínio da situação. Sim. Ela acha que tem, né? Porque ela conhece toda a parte psicomotora do negócio. Sim. Mas ela não conhece a mecânica do carro. Justamente. É nessa parte que esse profissional tem que ter a humildade. De reconhecer. De reconhecer que precisa de ajuda e fazer da soma da psicoterapia mais a mecânica para poder conseguir chegar no resultado que a gente precisa. Sim. Tem certos profissionais que têm. Tem certos profissionais que não têm. Sim. Tem certos profissionais que nem chegam a fazer uma aula avaliativa, porque quando eu falo que talvez vai precisar fazer terapia, não tem necessidade, eu tô plena, eu não preciso de terapia, e aí eu nem atendo. Sim. Tem cliente que você precisa demitir, que você não precisa nem pegar. Tá certo. Porque se você fizer raiva, se ela fizer raiva, se você passar muita raiva... Você não vai conseguir. Você não consegue nem olhar pra cara dela... De tanto, mas é verdade. De tanto ranço. Acontece. Então, então, esses dois exemplos aí que a gente deu, pessoal, foi para vocês entenderem como que é complexo, né? Muito complexo. O medo de dirigir. Primeiro, uma aluna que eu dei aula, que era filha de uma instrutora de trânsito e a mãe não conseguiu ajudar. E a Jaque deu aula para a esposa de um instrutor de trânsito que o marido não conseguiu ajudar. Tá vendo como que é muito sério? E, para finalizar, a gente deu aula para psicólogos. A gente dá muitas aulas para psicólogos, e a Jaque também já deu. Também que não consegue dirigir por medo, por ansiedade, falta de conhecimento técnico do veículo, né? Que você explicou perfeitamente. Então, você que está em casa que não é filho de instrutor de trânsito, não é psicólogo, não precisa se preocupar não, porque
O medo tá pegando todo mundo, né, Jaque? Engloba a todos, né? Que sofrem com medo de dirigir. Eu sempre digo o seguinte: o medo de dirigir, ele é normal. Sim. Uma coisa boa que a gente tem. Uhum. Só que a partir do momento que ele te domina, já passa a ser uma coisa ruim. Mas não é vergonha pedir ajuda, Sim. né? Você pode chegar e falar, não, eu preciso de ajuda. Faz uma aula avaliativa, né, com algum instrutor que esteja aí na sua área. Vê o que é que pode ser trabalhado para poder ajudar você nesse quesito. Sim. E aí você tem que seguir as regras mesmo que o instrutor pedir. Não adianta burlar nada não, que não vai dar certo. Vai dar certo, não. Uma coisa também que acontece muito já, que é as pessoas entrar em contato lá na autoescola, procurando um treinamento habilitado, porque tem, né? Eu falo com todo mundo que tem. Não tem. E chega lá, não dá certo. Faz 2, 3 aulas. Não tem. E não é a mesma coisa do que a gente trabalha. Treinamento habilitado nunca vai existir numa autoescola. Nunca. Por quê? Autoescola é aquela regrinha do Detran. Aí tá vendo aí, né, pessoal? Fala pessoal nunca, aí já. Nunca. É isso. E o treinamento habilitado é diferenciado do treinamento da autoescola. O autoescola é aquela regrinha do Detran que que o cara vai pegar você habilitado. Não vai nem pegar no seu carro. Ele vai rodar com você ali dentro, fazer baliza no cone. Quem na vida real faz baliza no cone? Começa o erro por aí. Justamente. E aí eles vão te dar aula. Mas o treinamento é no próprio carro da autoescola. Eu dava aula para habilitado no carro da autoescola. Não é errado. E era 1 hora assim, igual aluno. A gente ia lá, ficava 50 minutos, rapidinho, e voltava para a autoescola. Correndo para pegar outro aluno. Então, assim, o treinamento nosso, seja com o Fabrício, seja comigo, seja qualquer profissional, a gente tem que trabalhar a parte psicológica. Isso. Eu sou estudante de psicologia, não sou apta para falar em psicologia. Sim. Mas eu tenho 3 profissionais da psicologia que trabalham comigo, que vão atender as minhas alunas para poder fazer voltar a dirigir. Certo. Você também não tem psicologia ainda. Justamente. Mas você tem uma psicóloga que te acompanha para fazer o treinamento funcionar. Sim. Por quê? Porque você tem que dar esse pré para a aluna antes dela voltar a dirigir, porque a psicóloga vai poder entender o que é que essa pessoa está passando. Sim. O histórico de vida de uma pessoa tem que ser muito respeitado. Tem que ser. Porque é uma dor, A dor, né? Cada um só... justamente. É uma queixa que a pessoa traz e você tá ali para respeitar essa dor, mas sarar essa dor. Tem que curar. Às vezes o habilitado, ele nem sabe de onde vem a dor. Vem a dor. Ele nem sabe por que tem medo. E a autoescola vai pegar você ali, vai pôr você dentro do seu carro e vai fazer você andar. E vai andar. O treinamento não. O treinamento vai procurar entender você, vai ouvir você, é uma coisa diferenciada. Então, é uma verdade. Treinamento habilitado não existe em autoescola. Quem compra autoescola para treinamento habilitado tá jogando dinheiro fora. Só. Então não adianta. Treinamento habilitado, você procura comigo, você procura com o Fabrício. Traga as verdades, né, Jaque? Traga verdades. São verdades doloridas, tá? Mas são reais. São reais. Então muita gente procura a autoescola achando que vai economizar. Jogar dinheiro fora. Mas é verdade. Vai e jogar. assim, às vezes a pessoa liga pra gente e fala assim, eu tenho dificuldade só de sair da garagem. Só quero fazer baliza. Eu quero só fazer BR. Mas não é só isso. Não é só isso. Quem tem dificuldade de sair da garagem é porque não tem um bom controle. Sim. Não sabe dominar o carro. Quem tem dificuldade de entrar numa BR, que também não tem um bom controle e não sabe passar as marchas no tempo certo. Sim. Então, tudo tem uma origem. E o controle emocional também, emocional. né? Porque sabe que vai topar com um monte de carreta. E aí, você tá preparado? Tá preparado? Vai acelerar? Vai errar a marcha lá? Nossa Senhora. Se errar uma marcha na BR, bebê, você morreu. Mas acontece, é complicado. Tem que ter muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Nossa Senhora. Assim, é muito complexo. Falar do medo hoje, assim, é algo que a gente, como você falou, cada habilitado tem a sua história. Tem a sua particularidade. A gente tem que saber lidar com cada uma. De um jeito bem delicado, bem sensível. E é muito importante, Fabrício, frisar que além do habilitado trazer o medo, ele vai trazer as dores e vai trazer as condições físicas que ele está. Sim. Porque tem habilitado que tem medo de dirigir, tem um pai machista, mas ele tem tremor essencial. Sim. E aí, quando tem tremor essencial? Você manda pra academia pra fortalecer os nervos? Aí você tem que estudar o tremor essencial. Então não é só pegar a pessoa, jogar ela dentro do carro e fazer funcionar. Não funciona.
Você tem que conhecer a pessoa totalmente mesmo. Tem Entendeu? que conhecer. Do nicho. Justamente. Quanto mais você conhecer o habilitado, melhor, né? Entender um pouco da vida dele. Respeitar também a carga horária de trabalho, que é muito grande, né? Isso é verdade. Porque às vezes você vai dar aula, o habilitado chegou do trabalho ali exausto, com a mente... Como que você vai dar aula pra pessoa assim? Como que vai dar aula? Não tem jeito. Então, pessoal, é isso. A gente está falando aqui muito sobre essa questão do habilitado procurar as autoescolas para fazer o treinamento. A Jaque deixou bem claro aqui, né, que é muito diferente, tá? Não é só ensinar você a trocar a marcha, fazer o controle de embreagem. Essa parte é uma parte que a gente consegue resolver com mais facilidade, né, Jaque? Verdade. Agora, tratar o emocional, deixar você segura no trânsito para poder dirigir com confiança é mais complicado. Então, precisa de um tempo. O habilitado precisa de absorver aquelas informações, né? Então, tem que ser com mais cautela, mais cuidado. Precisando de treino para habilitado, né, Jaque? Nós estamos aí. Estamos aí na área. Nós. Muito bacana. Queria falar também com vocês a respeito do treinamento. Depois que finaliza o treinamento, Jaque, vê se você concorda comigo. Eu falo com minhas habilitadas o seguinte, olha, se você fizer 20 aulas comigo, ou fazer 30 aulas, ou 40, ou 50... O dia que você pegar o seu carro, até no carro do habilitado mesmo, o dia que você pegar o seu carro sozinho no sábado, no domingo, e for dar umas voltas, vai acontecer de você ter umas falhas ali, mecânicas ali, né? Você vai errar uma troca de marcha, o carro pode apagar. São coisas, pequenas coisas que podem acontecer, né, Jaque? Com certeza. Então, não é que você vai sair do treinamento para habilitado, já vai pegar o carro, já vai viajar, pegar uma estrada aí, andar 1000 quilômetros aí, da noite pro dia, não é assim. Coragem. Você precisa de deixar o tempo passar. Precisa de continuar fazendo... deixar o tempo mesmo passar. Treinar aos poucos, né, já? Continuar os sábados, os domingos. E vai na casa da mãe, na casa da família, até você ir se libertando e se soltando. Na verdade, tem que ter uma frequência, né? Eu, por exemplo... Ser constante, né? O meu treinamento, ele funciona assim. A gente tem o pré-treinamento, né? Que é aquele onde a pessoa tem o curso online, estuda a parte teórica e pratica os exercícios. Sim. Aí a gente já se encaixa no treinamento, que são as aulas de direção mesmo, na prática. Sim. Aí, durante as aulas de direção, as primeiras aulas são no meu carro, as aulas, as quase finais, são no carro da pessoa. Sim. E na última aula, a pessoa dirige sozinha, mas eu estou acompanhando atrás. Fazendo a aula assistida. Aí, tem-se um processo que a gente chama de teoria dos 21 dias. Sim. Onde você vai dar esse para-casa para a pessoa, para ela dirigir 21 dias. Sim. Em trajetos menores. Que são o bairro, o supermercado, fazer uma baliza, sair num domingo, sair num dia à noite. Que seja 20 minutos, né, Jaque? Seja 20 minutos. Por exemplo, você vai ser a motorista da rodada. Isso. Né? Seu marido vai ficar de passageiro. Justamente. Conversa com ele, né? Já explica Negocia que você tá num processo, que ele tem que ter paciência. E você já faz essa questão de ir mais devagar, com calma, no seu tempo e no seu ritmo. Isso aí. Né? Não vai sair, vou pegar 381 e vou pra praia. Acabei o treinamento, agora eu vou embora. Misericórdia, né? Não faço assim, não, gente. Pelo amor de Deus. Né? Já sai, não claro. Não cai nas pilhas da família, não. Só pegar aí. Você pode pegar, assim, uma BR-381 e sair? Pode sim, desde que esteja acompanhado com alguém, né? E fazer seu trajeto. Mas é interessante você fazer esse acompanhamento. Tem uma aluna minha que ela dirige para outras cidades, Ouro Preto, Mariana, Conselheiro Lafayette, que o trabalho dela é esse. Certo. Mas sempre quando ela vai sair antes, ela me manda mensagem na noite anterior me contando, já que eu vou para tal lugar amanhã, como é que é a situação que eu vou encontrar lá? E aí eu dou um feedback para ela. E aí no dia, ela sai cedo, né, observando as recomendações. Sim. Quando ela chega de volta, ela me dá todo o feedback de novo. Pra ver interessante, como é que foi. né? Porque você tem que acompanhar esse aluno, você tem que dar esse feedback pra ele se sentir acolhido. Justamente, pra saber como pra saber que não tá sozinho. Porque talvez o marido dela tá puxando pra trás, a mãe tá puxando pra trás, mas ela sabe que ela tem uma rede de apoio. Acabou o treinamento, pegou o carro, foi dirigir, o carro apagou uma vez, às vezes o marido já fala, você fez stand de aula aí pra quê? Pra nada. Não é? E tem um porém também. E ele também deixou, viu, gente? Ele só não fala, mas ele também já deixou o carro no início. Todo mundo deixa carro apagado. Todo mundo. Eu tirei carteira, eu tinha 19 anos já. Normal. Nossa, isso é muita dificuldade. Aí o que eu fazia? Andava aos domingos, e pequenos trajetos, aos pouquinhos. Todo domingo, igual você falou. Existe um mito, né? Existe um monstro que a autoescola criou. O monstro de que o carro morre. Isso não existe. Isso não existe.
O monstro de que o carro morre só acontece na autoescola porque você tá passando por um exame. Uhum. E deixar o carro apagar, se eu não me engano, 2 é uma pontos, média. né? Uma média ou uma leve lá. 2 pontos, Pois é, né? mas na vida real, você nunca viu velório ou enterro de carro. Então isso não existe. Não existe. Pelo amor de Deus. O carro é uma máquina. Então, o carro é uma máquina. Se Ele eu desliga desligar aqui, se eu botar no aqui painel. no painel, desligou. A máquina de lavar é igual o carro. Isso que eu falo também, quando Desligar e pronto, habilitado. acabou. Igual o celular. Então é a mesma coisa. Aham. Então você tem que parar de criar. colocar o monstro em cima da máquina. É. O carro desligou, você afunda o pé na embreagem, põe no freio, liga o De carro novo. novamente, dependendo da marcha que ele tiver, e liga de novo. Isso Tem aí. que parar de criar esses monstros que não existem. Aham. Pelo amor de Deus. O carro morre. É outra coisa que a gente ouve muito, o carro embalou. Não, mas o carro, ele... Fala como? Como o carro embala? Você deixou o carro andar, vai, O pisa no carro freio. só embala porque você afundou o pé na embreagem junto com o carro em movimento. Justamente, e foi acelerando. Que é um erro também, porque você nunca pode pôr o carro em movimento e ficar com o pé na embreagem. Sabe disso também. Justamente. Então tem que... São esses mitos, né? São É. coisas do passado que vem na cabeça. Então a gente tem que se livrar disso pra voltar a dirigir com mais Com segurança, certeza. né? Com mais Com tranquilidade. certeza. Ô, Jaque Reis, fala mais do seu trabalho pro pessoal aí. Você atende, então, toda a região de Nova Lima, BH. Fala aí pra nós Uai, aí. gente, eu tô aí pra trabalhar, né? O dia inteiro. Entendeu? Você dá eu aula de segunda a atendo. sábado? Eu ou, dou ou aula de segunda a domingo? Como De que é? segunda a sexta, eu atendo de 7 às 18, né? Porque depois das 18 a pessoa já tá morta de cansada. Já não tá aguentando Não mais? aguenta mais nada, entendeu? E aos sábados, de 7 até às... Meio-dia? Eu coloco meio-dia Mas pra ver nunca se é, cumpre, mas nunca é. Aham. Entendeu? Coloco meio-dia. Eu atendo a região de Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima. Sim. O processo é agendamento para aula avaliativa primeiro. Uhum. A gente vê como que a pessoa tá. Na aula avaliativa, a agenda tá lá no Instagram, viu, gente? @jaquereis.treinamento, tá? E aí a gente faz a aula avaliativa, vê como que você está, né? Se precisar de um acompanhamento psicológico, as minhas Psicólogas? parceiras psicólogas têm um preço diferenciado para atender as minhas alunas, um pouquinho mais baratinho para ajudar, porque, né? Uhum. O perrengue tá geral, né? Não tá fácil Não dá pra fácil a ninguém. ninguém. O trem tá feio, Tá né? feio. Como diz aqui em Minas, né? Entendeu? Então, mas aí... E aí, faz o processo psicológico, depois é que faz as aulas de direção. Tem gente que vai fazer a direção sem a terapia, tem gente que vai fazer a terapia só depois que vai fazer a direção. Sim. Isso varia de caso para caso, né? Mas você tem que se dar a oportunidade de pelo menos fazer a aula avaliativa para entender qual é o seu processo. Sim. Muito bacana. Dá para fazer, nós estamos aí para disposição. E você tem um curso também, né? Tem o curso online, né? É. O curso online foi um projeto que eu tinha desde 2019, Uhum. que só foi nascer agora em 2021 por causa da pandemia, né? E a gente não Certo. pôde fazer nada. Uhum. E o curso online, ele vem com material de estudos e ele vem também para pessoas que estão em outros estados A e que nível queiram nacional? voltar a dirigir a nível internacional. Internacional, já Eu já que vendi Reis, a pra nível fora também, internacional. é. Tá vendo? Brinca. E aí o curso, ele vem para ajudar mesmo, porque pega na sua mão ali, entendeu? Te ensina o passo a passo para você fazer manobras. Tem gente de outros países, tem uma aluna da Irlanda que ela comprou o curso só para aprender a fazer baliza e vagas. Olha que interessante. E assim, o curso tem duração de quanto tempo? 2 horas. 2 horas de curso. Ele é muito pequeno, Prático, Jaque? mas ele é muito É um rico. curso prático, né? Prático, é. Uhum. Ele é muito rico porque tem muita coisa boa. Tem a parte da psicologia, mecânica, direção defensiva, tudo para ajudar você a voltar a dirigir. Bacana. E nas É. suas aulas você ajuda as habilitadas a calibrar também, Jaque? Levo para Trocar calibrar, os levo para pneus. abastecer, trocar pneu. Fala aí, né? ô pessoal, Trocar aí. pneu. Gente, vou contar uma coisa que aconteceu agora. Ai, ai. Eu não tenho muita sorte. Já é a segunda vez que eu marco com o Fabrício É. para fazer um podcast. Sim. E todas as vezes acontece um Tá na perrengue rolha. chique. Aham. É. Dessa vez, meu pneu furou, era 10 horas da manhã. Sim. A minha mão tá toda suja, Sim. que as unhas todas sujas, porque eu tentei trocar o pneu. Sim. Mas aí não deu pra trocar o pneu, eu deixei o carro lá e vim pra cá de Uber. E agora eu vou só almoçar com o Fabrício É. e vou voltar de Uber pra lá. Vai voltar pra trabalhar Vou de voltar novo. não, o Fabrício vai me levar pra lá. Entendeu? Que vai Te me dar dar uma caroninha, carona, né? É, isso aí, olha pra você ver, bacana, hein? Então, e você, aí, a sua aluna não te ajudou a trocar o pneu, tá vendo? Ajudou a trocar o pneu, mas não deu pra trocar, Deu porque pra né, a trocar, gente tava tava numa muito inclinado. superfície irregular.
Mas assim, vou voltar lá porque eu vou atender ela ainda, porque eu não posso deixar uma aluna esperando. É isso aí. Entendeu? Você não pode deixar. Por quê? Porque a aluna, ela já cria uma expectativa em cima daquele dia. Sim. E apesar do dia ser assim, Corrido. pauleira, você tem que atender aquela aluna, porque você tem que estar ali para vencer aquela expectativa. Porque se eu deixar Sim. para amanhã, Uhum. aquela expectativa abaixou. Vai abaixar. E a mulher, ela é de repente, né, rapaz? A compra assim é no imediato. Vai embora. Aham. É. Então você tem que estar ali mesmo na hora. Então Sim. o caixa tá parado na porta da casa dela. Ela não vai ficar sem aula, entendeu? Isso aí. Porque assim que o seguro chegar lá para trocar o pneu, eu vou conseguir dar aula para ela. Ah, isso aí. Muito bom, pessoal. Olha, então espero que vocês tenham gostado do podcast. Estamos chegando ao nosso fim, né, Jaque? Muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço imensamente pela paciência. Muito obrigado pela nossa parceria. Jaque, você já me indicou tantas pessoas, já me ajudou Com certeza, tanto. indicarei sempre. A Jaque, gente, no início, na pandemia, né, me indicou vários alunos que ela não pôde atender pela agenda. Já dei aula para tanta gente que a Jaque já me indicou. Fez tanto bem para mim também, né, como profissional, não só a mim, como a minha família também, né? Então, eu só tenho que te agradecer de coração mesmo por tudo. E eu indico mesmo, sabe por quê? Porque, por exemplo, se a aluna tá com uma demanda de urgência, se eu não posso atender, cara, né, tem o outro que pode atender. Sim. Né? E vai poder atender da melhor forma possível. Sim. Indico você, indico Cíntia, indico Beto. Sim. Todo mundo tem que trabalhar. É isso mesmo. Eu sempre falo o seguinte: o trabalho, o jeito que eu faço, porque eu nunca tenho concorrente. Sim. Porque do jeito que eu faço, as único, horas né? que eu estudo, é meu. Uhum. Então ninguém supera. Justamente. Você entendeu? Então, apesar de que eu tenho amigos que Sim. trabalham comigo e que eu sempre tenho que auxiliar, e que se te puder, eu vou sim. Vou, ó, fulano de tal tá de boa, agora vai atender semana que vem, tá com a agenda mais livre, fulano de tal tá com a agenda mais livre e a gente vai se ajudando. E vai se ajudando e assim a gente vai Sempre criando uma se corrente ajudando. e vai fazendo diferença na treinamento, vida, né, ele das precisa pessoas. ganhar uma força. Aham. A gente precisa vencer essas barreiras que a gente tá buscando, né? Tem muita coisa acontecendo contra o treinamento habilitado. Sim. E a gente precisa trabalhar para nós buscar o nosso mercado. Sim. Então, por isso que precisamos nos unir, na verdade. Verdade. Né? Uhum. Existe uma resolução que foi criada agora e que está, de uma certa forma, atrapalhando o treinamento. Sim. E eu estou buscando isso com o advogado, estou buscando com o Ministério da Infraestrutura. A gente está movendo muita coisa para nesse auxílio, para poder fazer crescer o nosso poder crescer o mercado. nosso mercado. Porque muitas Uhum. outras pessoas que estão com o carro parado aí na garagem, que poderiam estar dando aula, estão desempregadas. Justamente. Está em situação difícil. Sim. E o mercado é grande e você pode vir trabalhar, você pode ser aluno que vai dar bom para todo mundo. Vai dar bom pra todo mundo. Tem, minha filha, no céu tem estrela para todo mundo. pode ficar É isso tranquilo. aí. Então, pessoal, assistem, tá? Esse episódio foi gravado com muito carinho para ajudar você, habilitado, que sofre com medo de dirigir. E obrigado, Jaque Reis. Até o próximo programa. Eu te agradeço. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.